Bom, então vamos falar sobre o rei. Pois é, eu esqueci de trazer a rainha aqui no dia que eu falei dela. Então hoje só trouxe o reizinho. Você desenvolver algo dentro de você precisa que você entenda muito bem o porquê que você está fazendo aquilo. Senão você não consegue mudar. Se você não tem entendimento, se não faz sentido para você, você não muda. Então, por isso que eu trago muito embasamento e tudo muito mastigado para que faça sentido e você fale, Carol, de fato, tá faltando eu ser aqui, tá faltando eu ir para cá, então eu vou mudando, entendeu? Então, esse conhecimento faz toda a diferença. Bom, daí eu tenho aqui todo o embasamento bíblico. Por que que eu trago o embasamento bíblico? Para que você entenda da onde que tá vindo as coisas, para que faça sentido para você, certo? Falado isso, né, você vai entender, vai ler, vai ver os versículos, vai ver que isso daí não saiu do nada, né? Aí tem a parte dos papéis, que eu vou falar mais aqui, quais são os papéis de um rei, as principais características do rei. Então daí fala da Bíblia, aí entra na parte de covardia. O que é a covardia masculina? Assim como a mulher tem as fraquezas, o homem tem as suas covardias, que é o quê? São os pontos que a gente do negativo, que a gente gosta de caminhar para aquele negativo. Então a mulher tem algumas coisas dela que ela adora ir para lá, e ela tem que lutar contra isso, e o homem tem as covardias dele que ele corre para lá quando ele tem a parte de como ajudar a sua esposa a ir para ser mais feminina, né, a desenvolver a feminilidade dela, como liberar o posto de rainha e colocar a sua esposa para ocupar esse posto de rainha, agir como uma rainha. Então tem coisas sim que você pode fazer para ajudar a sua esposa a ir para lá. Assim como a mulher, porque esse negócio da polaridade invertida, às vezes só um percebeu. Então assim como para a mulher, ela tem atitudes que podem ajudar o marido dela a ser mais viril, mais másculo, também o homem que se tocou, que vive na polaridade invertida dentro de casa, também tem atitudes que ele pode fazer que ajudam a mulher a virar rainha. E, por fim, a prática, como desenvolver mesmo a masculinidade. Bom, por incrível que pareça, eu acho o do homem mais prático, objetivo, direto, é simples, é tipo, como fala? Tipo tarefa, é muito prático. O da mulher, ele é muito mais, quase que não acho as palavras, né? Mas o do homem é objetivo, parece que é quase que palpável, sabe? E o da mulher, por serem tarefas mais do campo da emoção, mais do campo do suporte e tal, ela fica, são coisas mais difíceis de você tangibilizar, né? Do homem é mais tangível. Então, a gente começa, o homem, né, que eu falei da mulher, quando eu falei da rainha, é a questão do respeito, o homem é o amor sacrificial. O que é o amor sacrificial? É aquele amor que você coloca realmente a outra pessoa antes de você. Isso você tem que ser homem para conseguir fazer isso. Em segundo lugar, nós temos a questão da proteção. Então, o homem, e aqui não tá num ranking, né? Mas segunda coisa, é a questão da proteção. Proteção tanto física quanto emocional. Para isso, para o homem conseguir proteger, ele tem que ser forte, fisicamente e emocionalmente. Isso significa que um homem tem que ser capaz, fisicamente, de suportar sua família. Então você vai me dizer assim, Carol, mas tem casos em que não dá, porque no meu caso a esposa é assim, no meu caso eu sou assado, tem isso, aí quem tem debilidade física, sei lá. Eu não tô falando de exceção, mas eu tô falando realmente da maioria. Dentro de uma maioria, mesmo um homem sendo menor do que a sua esposa, mais franzino, ele tem que ser forte. Essa questão da proteção, ela traz realmente essa virilidade. Virilidade é como se fosse a macheza, sabe? A brutalidade do homem. O homem, ele tem que ser forte a ponto de ser... Presta atenção no que eu vou dizer. A ponto dele ser perigoso. Perigoso para quem? Para quem mexer com os dele. As pessoas de fora têm que olhar para aquela família e falar, eu jamais me atreveria a mexer com um daqueles.
porque tem um guardião capaz de fazer o que for preciso para salvar a família dele. E isso é ser forte. É você fazer o que for preciso para salvar os seus. O que for preciso. Por isso que o homem precisa ser forte emocionalmente. Não tem frescurinha, entendeu? Resolve o problema. Então ele tem que ter essa fúria, essa potência. Aí temos a liderança servil. Ou seja, é uma pessoa que lidera para trazer o melhor de cada um dos que ele está liderando e para trazer o bem-estar para o grupo. Então, um líder, ele não está preocupado com o bem dele. Isso normalmente é coisa de chefão ou autoritário. O líder, ele faz o que é melhor para todos. Ele se preocupa com o grupo. Ele lidera pensando no bem-estar das pessoas, mesmo que isso lhe custe conforto próprio. Então, o líder, ele põe primeiro os outros, né? Ele serve primeiro, para depois ele ser servido. E aí, ele fala com autoridade e cuidado, e ele assume todas as consequências das decisões. E aqui a questão de assumir as consequências é justamente, mesmo ele dando ouvidos à mulher dele, ele acatando vontades das pessoas, porque o líder ele faz isso, ele ouve todo mundo e daí ele olha qual é o melhor cenário e toma uma decisão. Então, tomei a decisão da sugestão da minha esposa. Então, se der errado, você arca com as consequências, entendeu? Isso é ser líder, tá? Imagina numa empresa, um colaborador traz uma sugestão, o líder fala, cara, vamos fazer isso que você sugeriu. Dá errado, não é o colaborador que tá errado, é o líder que não analisou bem a situação, entendeu? O homem, o rei, também é sacerdote do lar, ou seja, é ele quem traz a palavra de Deus para sua família. Você sabia que em famílias que só a mulher leva os filhos para a igreja, ela consegue, em 17% dos casos, levar os filhos para a igreja. Quando o homem lidera, ele leva 92%. Imagina isso, 92% dos casos de famílias, né, os homens conseguem levar os filhos para a igreja também, contra 17% quando só a mulher vai para a igreja. Bom, aí o homem, ele também, o rei, ele é íntegro e fiel, ou seja, a palavra dele vale. O que ele fala, ele faz. Ele é íntegro. Íntegro. O que é íntegro? É inteiro. Você não desconfia dele. Ele é fiel ao que ele fala, fiel às suas palavras. E por último, um homem tem que ser útil. Esse negócio de homem que não presta pra nada é o que há de mais, se pode falar assim, broxante para uma mulher. Gente, homem inútil não tem para ninguém. Então, o que é um homem útil? Um homem que está preocupado em fazer pelo outro, sabe? Biblicamente, o homem é o cabeça do lar. Ele se compara a Cristo com a igreja, né? E a esposa se compara à igreja. Então, imagina o que era Cristo e a igreja de Cristo, né? Imagina na época os discípulos, as pessoas que estavam andando com Cristo. Então você vê os discípulos, né? A igreja de Cristo caminhava com ele, apoiava, suportava, fazia o que fosse preciso na época, né? E Cristo morre por sua igreja, né? Que é o caso do marido, que tem que realmente guardar a sua família com a própria vida. Carol, e a esposa? A esposa cuida da vida pelos filhos e assim a gente vai, né? Espero que ninguém precise dar a vida por ninguém, literalmente. Mas emocionalmente, isso precisa, viu? E aí, meu homem, posso te dizer uma coisa. Por este homem aqui, a mulher é submissa com muito prazer. Porque ela se sente tão cuidada, tão protegida, que ela se submete ao que ele achar melhor, porque ela sabe que tudo que ele está fazendo é pro bem dela. Ela tem confiança de que em todos os momentos ele está cuidando dela, se preocupando com ela, né? Ele é íntegro, ele é fiel. Então, assim,
Não é sobre ser perfeito, porque você não vai conseguir ser. Mas é sobre ser um homem, é sobre ser um rei. Quem vai coroar você um rei é a sua esposa. E você, como homem, se não vive a realeza na sua casa, eu posso te afirmar, você está falhando mais. A responsabilidade do homem é maior.